Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando aqui hoje um pouquinho atrasado do horário habitual, mas é domingão, tudo beleza? E já quero deixar claro o seguinte, galera, quero nem falar do jogo de ontem, do que rolou lá em Saquarema, diante do Sampaio Corrêa, uma das partidas aí piores da história do Botafogo, ou pelo menos dos tempos recentes, com certeza absoluta, né? Botafogo que está aí com essa equipe alternativa no Carioca, que também não é diferente dos nossos rivais, né? Também Flamengo, Fluminense, Vasco, todos aí batendo cabeça nesse início de temporada. É uma época que a gente sabe que é para esses jogadores, né, provarem alguma coisa, mostrarem serviço e quem sabe serem até aproveitados, né, num elenco principal do Botafogo. Naturalmente que com 3 jogos e 2 derrotas e apenas um triunfo diante da Portuguesa, fica muito difícil, né, para esses jogadores saírem com saldo positivo, né? Tem nomes ali ainda praticamente desconhecidos da torcida do Botafogo, outras figurinhas carimbadas, né? Fato é que o time do Botafogo não se encontrou no jogo de ontem e o Carlos Leiria aí também já começa a ver a sombra, né, de um novo treinador. Quem não assistiu o vídeo de ontem, recomendo que assista. Falei bastante aí sobre o Vasco Matos, né, treinador português da equipe do Santa Clara, 5º colocado lá do Campeonato Lusitano, que, ao que tudo indica, surge aí como favorito para assumir o cargo, né, ser o próximo mister, né, Carlos Leiria aí com muitas dificuldades para montar, né, e a gente vê um mínimo de futebol praticado aí pelo time do Botafogo alternativo, equipe B, C, como queiram chamar, né? Complicado, mas vamos em frente. Galera, vamos falar nesse vídeo do mercado, negociações sendo concretizadas. É o caso do zagueiro Davi Ricardo, do Ceará. Botafogo e o Vozão estão aí já na fase final, né? Aquela troca de documentos, documento para lá, documento para cá, para que tudo esteja certo e o Davi Ricardo seja um reforço, né? A gente sabe que o Botafogo já tem tudo engatilhado em relação ao Jair, né, do Santos, assim como o goleiro Léo Link. Então o Davi Ricardo é o terceiro nome para a defesa do Fogão, né, substituindo peças. Agora todo mundo tem cobrado, e da frente, né, e do meio para frente, Carlos, como é que está a situação? Vamos falar do Bitelo, né? Ontem, durante a transmissão do jogo, inclusive, o repórter da Globo, o Marcelo Correges, ele trouxe a informação de que o Dínamo Moscou finalmente aceitou a proposta do Botafogo. Acabou sendo uma proposta ali beirando, né, os 20 milhões, na verdade 18 milhões de euros, né, uma bela bolada, né, uma quantia aí enorme. Lembrando que o Botafogo começou lá atrás em 10 milhões, subiu para 12, 13, 15 e parece que tudo vai ser realmente finalizado em 18 milhões. Havia notícias até que o Dínamo Moscou conta tanto com o meio atacante Bitelo que só liberaria o jogador que é oriundo do Grêmio, né, por 25 milhões, mas segundo o Correge, tudo certo entre Botafogo e Dínamo Moscou por 18 milhões. Vamos falar agora do Anderson Lopes. Falei aqui um pouco dele ontem, né? O Anderson Lopes, que é um atacante de 31 anos, do Yokohama Marinos, da J-League. E o Anderson Lopes foi o artilheiro lá do campeonato japonês nos 2 últimos anos, né? Repetindo aqui os números dele, impressionantes, em 24, 55 jogos, 36 bolas na rede, 36 gols e 8 assistências. Então, um jogador que está super em alta no campeonato japonês e tem um pequeno entrave, né? Um pequeno grande entrave. Ele acabou de renovar, né? Estendeu o seu contrato com o Yokohama Marinos, agora em dezembro, também conhecido como mês passado. Então, isso é, de certa forma, uma carta na manga dos dirigentes do Yokohama para negociar com o Botafogo, né? A coisa não vai ser tão simples. Agora, entre Anderson Lopes e Botafogo, tudo certo, o jogador gostou do projeto do Botafogo, acertou salários, faltam detalhezinhos ali, coisa pouca, para realmente ratificar a questão salarial, tá? E gostou muito do projeto, né? Aquela coisa que a gente tem falado sempre, os jogadores que estão tanto na Rússia como no Japão, no caso do Lopes,
vem o Botafogo como uma possibilidade, claro, de chegar à seleção brasileira, como foram os casos aí do Luiz Henrique e do Igor Jesus, né? E no caso do Telles, um retorno, né? Então é isso, galera. O Botafogo está otimista para contar com o jogador, né? Vou botar até na thumb aí. Eu tinha comentado ontem, né, que a minha filha falou: pai, você viu que o Anderson Lopes comemora os gols no melhor estilo Tiquinho, né? Então vou postar aí a foto dele comemorando. É um jogador realmente que o Botafogo está muito focado depois de ter saído, né, da negociação em relação ao Cúcio Hernández do Columbus Crew, né? Então foco total no Anderson Lopes. A negociação deve se arrastar por mais alguns dias, mas o Botafogo otimista, tá? Outro projeto que agradou muito também, tá, é o jogador Wendel. O jogador Wendel está sendo adquirido pelo Botafogo por 15 milhões de euros, tá, junto ao Zenit. O jogador tem 27 anos. Também faltam detalhes burocráticos para que o Botafogo concretize, né, a negociação. Semana passada já houve o acerto das bases salariais com o Wendel, né? E um detalhe importante, galera, vou falar já da saída do Luiz Henrique, né, para a própria equipe do Zenit. São negociações que correm em paralelo, tá? Elas não têm a ver. Muita gente está fazendo aquela conta meio que simplista de pegar os 35 milhões de euros que o Zenit vai pagar pelo Luiz Henrique, né, e subtrair os 15 milhões do Wendel e também cerca de 10 milhões do jogador Arthur, do atacante Arthur, né? Então, só que a coisa e não é mais ou menos por aí. São negociações, como eu disse, diferentes, né? Num primeiro momento o Zenit quis sim oferecer tanto o Wendel como o Arthur pelo Luiz Henrique, mas isso não aconteceu. Vou falar já do caso do Luiz Henrique. Então, o volante Wendel, tudo certo, mesma coisa, projeto interessou muito a ele, né? Um jogador que fez a base no Fluminense e que também, da mesma forma, como comentei agora do Anderson Lopes, vê no Botafogo uma possibilidade de chegar à seleção brasileira, né? Jogadores que estão no exterior, tirando os que estão ali nas grandes ligas da Europa, acabam que ficam meio que invisíveis, né, para o técnico da seleção, ou é mais difícil, né? É mais difícil ter uma convocação. Então, claro que jogando no campeão do Brasil, campeão da América, isso aí pode ser facilitado. Vou falar então agora do Arthur, tá? O Arthur atacante que teve passagens pelo Palmeiras, Red Bull Bragantino, também está muito bem encaminhado com o Botafogo. O jogador tem 26 anos, tá? Então, portanto, um ano a menos que o Wendel. Ele tem contrato lá com os russos até junho de 2027, mas o Botafogo deve pagar, como eu disse, cerca de 10 milhões de euros para contar com o jogador. Obviamente que o Zenit a princípio faria jogo duro para não perder esses jogadores, mas aí sim entra a questão Luiz Henrique. O Botafogo está liberando o rei da América, o craque da Libertadores, melhor jogador da América do Sul em 2024. Então, obviamente, que tem que ter uma contrapartida também de boa vontade dos russos para liberar tanto o Wendel como o Arthur. Acho que ficou bem entendido, né? São negociações diferentes, correm em paralelo, como eu disse, mas, obviamente, tem o dinheiro que vai vir para o Botafogo e o dinheiro que o Botafogo vai voltar para o Zenit, né? Mas são situações, como eu disse, que não né? Não é um rolo, não é a mesma negociação, né? Outro detalhe interessante, o Botafogo busca o Arthur mirando como uma peça de reposição para o Júnior Santos, que acabou de sair e ir para o Atlético Mineiro. Inclusive o Cuca já fez uma declaração ontem dizendo que tem certeza que o Júnior Santos vai arrebentar por lá. Boa sorte para o Jacaré, né? O Botafogo ainda vai buscar no mercado internacional uma reposição para o Luiz Henrique. Então o Arthur chegando é visto como uma reposição ao Júnior Santos, e o Botafogo já está aí mapeando o mercado, obviamente, para ter um jogador para substituir o nosso camisa 7, o nosso Pantera, Luiz Henrique. Beleza? Que isso aí fique bem claro, né, para a gente entender. Então, o que a gente tem até o momento? Davi Ricardo, zagueiro Jair, né, os dois zagueiros, Davi Ricardo e Jair, goleiro Léo Link, Bitelo, segundo a Rede Globo. Botafogo muito próximo de anunciar Wendel e Arthur,
e também Anderson Lopes, o Botafogo, com bastante otimismo em relação a esse jogador. Beleza? Amanhã eu volto mais para falar sobre treinador, como é que está a situação, essa reunião aí que acontecerá entre John Textor e o Vasco Matos, né? Para a gente entender bem os próximos passos do Alvinegro. Então, a galera que estava aí já cavaleiros do apocalipse, né? Preocupados, Botafogo com desmanche, jogadores saindo, não param de sair, não entra ninguém, podem ver que o Botafogo, no seu tempo, está trazendo sim grandes jogadores, não tão conhecidos do mercado internacional, do mercado brasileiro, melhor dizendo, mas que a gente tem que entender. Quando o Botafogo trouxe, por exemplo, o Tiquinho Soares, o próprio Júnior Santos, eram jogadores que pouca gente conhecia, né? O Júnior Santos também estava lá no Japão quando o Botafogo trouxe. Então é importante que o torcedor, né, confie, continue confiando no projeto, beleza? Deixe seu like, ótimo domingo a todos, tamo junto, aquele abraço, é tempo de Botafogo sempre!